Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Consultório de Excelência. Eu tenho hoje uma presença aqui ilustre, ele não sabe que eu sou seguidor dele desde a época da faculdade, estou revelando isso aqui agora. E assim, a gente tem várias pessoas que a gente vai seguindo nas redes sociais, que a gente toma como referência ali na nossa carreira, no nosso dia. Mas o foco desse papo aqui com ele hoje não vai ser falar tanto da parte técnica da fisioterapia, mas falar um pouco sobre o negócio de fisioterapia, que é um papo que a gente acaba não vendo tanto evidenciado aí nas redes sociais. E eu queria, antes de pedir para ele se apresentar aqui, para o grande Murilo se apresentar, eu queria pedir que ele se apresentasse com um pitch rápido do negócio dele. Então, quem ele é, o que ele faz, qual problema ele soluciona, de quem ele soluciona e como ele soluciona. Então, Murilão, a palavra está contigo, prazerzaço te ter aqui, meu velho, e fica à vontade para se apresentar. Cara, muito obrigado pelo convite. Eu sou um apaixonado por esse tipo de alternativa que a gente tem que ter como rede social para crescer nossa profissão por áreas que não é ensinado na faculdade. Eu acho que ninguém fala de marketing, ninguém fala de consultório, ninguém fala de clínica, ninguém fala de nada disso na faculdade e a gente tem essa falha enorme nesse processo. Então, sem me estender muito no início, meu nome é Murilo Levi, eu sou fisioterapeuta, sou osteopata, sou daqui de Salvador, Bahia, formado pela Universidade Católica e formado em osteopatia pela Escola de Madrid. Atualmente tenho meu consultório próprio e ministro cursos e algumas aulas também. E a ideia que eu tenho no meu consultório é terapia manual da forma mais pura, simples e eficaz que existe no mundo, de forma que eu pego meus pacientes com queixa de dor e meu lema de vida é levar uma vida sem dor para o máximo de pessoas possíveis. Então, hoje eu tenho um público muito voltado para a pediatria, então bebezinhos com cólica, refluxo, assimetria de crânio é meu público-chave, meu high ticket hoje, vamos dizer assim, associado ao que eu tenho mais no consultório, mas eu atendo muito paciente adulto também, com queixas de dores na coluna, refluxo, cefaleias, enxaquecas. Então a ideia é terapia manual para levar a vida sem dor, tratando na causa e não só no sintoma do paciente. Caraca, e teve um momento que instalou essa chave assim, Murilo? Como foi que você chegou? Assim, eu imagino que seu currículo, obviamente, deva ter várias experiências aí que te levaram a isso, mas teve alguma chave? Porque, por exemplo, eu comecei minha carreira na faculdade de fisioterapia, mas teve um momento ali que eu comecei a trabalhar muito com o negócio da fisioterapia. Eu entendi que eu poderia ajudar mais o fisioterapeuta na parte de negócio do que o paciente diretamente, né? Eu poderia ajudar mais o mercado, assim. Teve esse gatilho pra você? Como é que foi isso? Cara, posso contar do início, do início, do início mesmo? Com certeza, o espaço é seu. Cara, com 12 anos de idade, eu era um moleque que jogava bola praticamente todos os dias e nunca teve um problema, nunca teve uma negativa em relação a isso. No belo dia, minha mãe no almoço falou: olha, eu volto da escola, não vai jogar bola de tarde não. E como todo moleque de 12 anos, por questões óbvias, eu não escutei minha mãe. E fui jogar bola nesse fatídico dia, eu quebrei meu braço, jogando futebol. E na região do antebraço aqui, rádio e una, do meio, partiu totalmente. Caraca. E aí fui pro médico. Ele fez um raio-x, estava minimamente alinhado. Ele fez uma manipulação, uma redução manual, não precisou de cirurgia. Fez novo raio-x, estava alinhado, colocou um gesso. Fiquei 25 dias com gesso. E eu tinha a última imagem na minha cabeça, era meu braço pendurado assim, nessa região do meio. Era um moleque de Caraca. 12 anos com o braço pendurado. E aí quando ele tirou o gesso, depois de 25 dias, meu braço estava mumificado. Ele estava mais enegrecido e meio opaco também, assim. Ele estava tipo, bem escuro, mas com rajas brancas, bem magro e com uma rigidez absurda, porque a imobilização foi acima do cotovelo. Então a musculatura de flexora e extensora de punhos e dedos estava muito fraca, estava muito estranha, meu braço não funcionava, meu braço realmente era totalmente disfuncional. E aí o médico falou: cara, você precisa fazer fisioterapia. E aí com 12 anos eu fui para fisioterapia pós-fratura de braço. E eu fiz 20 sessões de terapia. E eu voltei na forma mais plena possível do meu braço, de função, de estética, de tudo. Meu braço era novamente o meu braço. Parecia que eu nunca tinha tido nada. E com 12 anos eu falei: cara, que bruxaria isso aqui. Eu acho que eu vou querer fazer isso quando eu for grande. E isso é tão doido que eu nunca pensei em ser outra coisa, cara. Eu nunca pensei em trabalhar com nada. Eu nunca fiz um vestibular para medicina, odonto, direito, engenharia, para nada. Eu me formei na escola com 16 anos. Com 17 anos, em fevereiro, recém-formado, recém-feito 17 anos, eu entrei na Universidade Católica de Salvador para fazer fisioterapia. Então sempre foi minha vontade, nunca pensei em nada mais. Só que a Universidade Católica, onde eu me formei,
ela tem uma base muito forte de ensino a nível de terapia intensiva. Então, na minha época de formação, 2010, 2012, me formei em 2012, você via muito o pessoal tendo matérias como respiratória, UTI, UTI 2, pneumo, cardio, matérias grandes de forma bem específicas. E isso levava a grande maioria dos alunos na época a seguirem nessa área de terapia intensiva. E aí eu me formei na Católica, fiz uma pós-graduação, a primeira pós-graduação que eu fiz foi em terapia intensiva, e eu comecei a trabalhar no hospital aqui em Salvador. E aí trabalhei com ela, na época eu tinha 22 anos, 23 anos, solteiro, já estava morando sozinho aqui, então eu queria mais era comprar meu apartamento, comprar um carro, Se estabelecer, melhorar, né? se estabelecer, estabilizar na vida. E aí eu não tinha tempo ruim para mim, cara. Era 36 horas de plantão, 48 horas de plantão seguido, só plantão, 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 dinheiro, 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 e fazendo essas coisas, de comprar as coisas, de ter meu patrimônio inicial. E aí onde é que essa chave virou? Terapia manual para mim sempre foi um hobby. Eu sempre tive um amor, assim, quase que platônico, meio Oculto, distante, né? meio oculto, era um negócio meio que escondido, vamos dizer assim. Mas eu fazia um curso ali de kinesiotape, fazia um curso de liberação miofascial, usava com familiares, com namorada, com um amigo, com quem tivesse na época no meu universo particular. E eu sempre gostei muito. Até que um dia eu estava trabalhando num hospital aqui em Salvador, e eu tinha duas escalas, eu trabalhava em dois hospitais. E em um dia eu estava trabalhando em um hospital desse e era um sábado. Era um sábado de plantão durante o dia, só que assim como essa semana que entramos aqui agora, vai ter um feriado de quinta-feira, era uma semana de feriado de quinta-feira, onde pessoas com carteiras assinadas de nível normal, vamos dizer assim, que trabalha administrativo, estavam trabalhando até quarta e quinta-feira e sexta iam enfocar. Sim. Eu nunca liguei para isso, cara. Eu estava trabalhando na época lá com 23 anos, e eu nunca liguei para trabalhar sábado, final de semana, feriado, não. Eu só queria, como eu te falei, rentabilizar. Uhum. Só que quando eu cheguei nesse plantão de sábado, minha família estava toda viajando, eu estava sozinho aqui, também não estava me estressando com isso, mas era uma UTI de 18 leitos, e por lei do COFITO, 18 leitos, a partir de 10 leitos tem que ter dois fisioterapeutas, né? A cada 8 ou 10 pacientes, um fisioterapeuta que assume, passou disso tem que ter o segundo fisioterapeuta. Então na UTI de 18 leitos tinham dois fisioterapeutas, e o outro fisioterapeuta foi o cara que foi meu professor na pós-graduação de terapia intensiva. Era um cara que eu sempre coloquei como referência de profissional a nível de terapia intensiva. Deixar até um abraço aqui público para ele. Reinaldo Antunes, é um cara que ele é um fera, é um fora de área Não conheço, mas da... já ouvi falar. Grande referência, grande Cara, ele é nome aí. muito bom, muito bom. E assim, fora da resenha, da brincadeira, ele passa de uma forma muito leve o conhecimento pra gente. E nesse dia eu percebi que eu e Reinaldo, que é a minha referência, meu professor, um cara que para mim tá lá no topo da pirâmide, estávamos no mesmo momento ganhando o mesmo salário, tendo a mesma responsabilidade. Eu estava responsável por 9 pacientes, ele por outros 9. E o médico falando de igual a igual pra gente, de paciente, de condutas, tudo. Aquilo ali virou uma chave na minha cabeça que eu falei, cara, eu acho que a longo prazo não vai ficar bom isso aqui. Porque na época eu ganhava, sei lá, uns 4 mil reais naquele hospital específico que eu tava, que pra mim, com 23 anos, solteiro, 4 mil em um, mais Maravilhoso. uns 4.500 no outro, tava muito bom, tava ganhando 9 mil por mês, muito bacana. Mas eu comecei a entender, ver esse lado do Reinaldo. Eu falei, cara, Reinaldo hoje é um cara que já tá casado com 2 filhos, e ele se queixava às vezes em relação financeira, de dar plantão no final de semana, feriado. Uhum. E isso foi no sábado, na segunda-feira eu avisei pro meu chefe que eu ia pedir demissão do hospital que eu tava, que eu dei esse plantão, que não era hospital de carteira assinada, era PJ. Eu ia manter o outro hospital de carteira assinada. E eu já estava meio que engatado em fazer a pós-graduação de osteopatia na Escola de Madrid. Então acho que a grande virada de chave para mim foi sair das amarras do hospital, daquele dinheiro engessado, daquele valor fixo, e de uma grande hierarquia assim muito mostrada, muito forte na sua cara, onde o médico vai ter mais poder sobre qualquer conduta do que você. Por mais que a conduta sua seja mais assertiva que a dele, o médico tem a última palavra. Isso sempre me incomodou muito. Então, eu saí de um hospital, precisava manter outro em relação à rentabilização, porque na época da osteopatia era 900 reais por mês que eu pagava na pós. Que é uma E transição, aí, né, obviamente. Você tem, fiz uma tem seus transição de cursos, carreira dentro da carreira, vamos dizer assim, dentro da profissão. Então, eu saí da terapia intensiva, fui para a terapia manual. E aí, me formei na osteopatia de Madrid, abri meu primeiro consultório a nível de sociedade com uma amiga minha, que era uma professora de Pilates. Ela tinha um estúdio de Pilates, tinha uma sala lá que era um anexo, que ela estava quase como um apêndice para ela e estava sem funcionar muito bem.
E aí eu assumi aquela sala pequena, mas pô, muito boa para mim no primeiro momento. Colocamos uma maca, começamos a atender os pacientes e teve uma resposta muito boa. Eu sempre tive um sonho de ter um consultório próprio, ter expansão do jeito que eu queria. E aí foi quando 2020, 2019 eu comprei esse consultório atual que eu estou aqui no Alphaville. E aí eu comprei ele do zero, a sala pelada, não tinha nada. E aí eu Caraca. fechei com a arquiteta, montei do jeito que eu queria. E aí, em 2021, eu pedi demissão do hospital. Estou só como autônomo agora no meu consultório em relação à fisioterapia mesmo. E é Agora é um fora da parte da empreendedor docência. oficialmente, né? E hoje, se me perguntarem minha profissão no médico que eu vou visitar, qual é a sua profissão, eu falo empresário. Eu hoje não digo que sou, entre aspas, só fisioterapeuta, não minimizando a fisioterapia por questões óbvias da minha paixão inicial. Mas hoje eu me vejo também como empresário porque tem que gerir várias áreas, vários setores desse processo, por mais que eu tenha uma equipe que me ajuda, mas o head coach desse processo, vamos dizer assim, a cabeça desse processo sempre vai ser eu. Então, essa foi a história de vida até chegar de onde eu estou hoje em nível de empresarial, em nível de consultório próprio. Cara, muito legal. Algumas ressalvas aqui. Primeira vez que eu escuto um fisioterapeuta que foi direto para fisioterapia, saiu da Da escola, da escola, formação e foi direto fazer faculdade de fisioterapia. Geralmente tem esse ramo que você fala, né? Ou foi para medicina e foi frustrado, foi para biomed e foi frustrado, ou foi para odonto e foi frustrado e depois vai para fisio, ou tá na dúvida da carreira e fala, eu jogo bola, faço sim, algum sim. esporte, né? É a primeira vez que eu escuto, isso é muito bom, cara. Valoriza demais a profissão, essa sua história. E outra coisa que raramente eu vejo acontecer com fisioterapeutas, e aí o pessoal do meu consultório particular, que é uma formação, uma mentoria aí muito específica para médicos, fala que você passa da tocação de ficha para o seu consultório, você tem essa transição, né, que você está dando plantão ali, e você passou um pouco disso também, de Sim. você ter a sua carreira muito vinculada aos horários do hospital, querer muito fazer grana ali, plantão e tudo mais, e fazer essa migração para o seu consultório particular. Você teve, quais foram os medos nesse período? Você teve algum receio? Você já tinha certeza e você acreditou até o final? Como foi esse projeto para você? Foi um projeto que você arquitetou e foi aos pouquinhos? Como foram seus sentimentos em relação a essa transformação? Cara, medo é normal. Mas eu sempre tive muita coragem da mudança. Eu acho que o pior seria manter do jeito que eu vi aquele cenário se desenhando para mim, seria muito estranho. E a coragem não é ausência de medo, né? É você ter medo, mas ir mesmo assim na frente. Você joga o medo pro lado e fala, irmão, fica só me olhando aí, mas não vem pra cima não, que a gente vai seguir em frente. Mas o que mais me dava essa vontade mesmo, essa mola propulsora para fazer dar certo, foi realmente essa perspectiva limitada em relação ao hospital. Era que na época lá, com 23 anos, eu estava ganhando, vamos dizer, R$ 9.000 por mês e estava muito bom. Mas a perspectiva era 10 anos depois, se eu tivesse, sei lá, casado, com filho, eu estaria ganhando no máximo R$ 500 a mais. Com todos os reajustes, todos os dissídios, todos isso e aquilo que eles têm aqui Sim, na nível de CLT, você tem um nível de ganho muito limitado. E tem projeção de carreira muito limitada também. Dificilmente você vai, com poucos anos, galgar um cargo de supervisão, coordenação, ou algo assim. E se não for do interesse da pessoa, ele vai ficar naquele valor muito engessado. Então isso é o que mais me incomodava, cara, porque eu sempre tive uma perspectiva de vida de ter qualidade de vida. E qualidade de vida para mim, não sou nem um pouco hipócrita em relação a isso, acho que ninguém precisa ser milionário para ter qualidade de vida, mas o dinheiro ajuda. Então sim. você correndo atrás, buscando melhoria, buscando sair daquele nível comum, do nível comum dos profissionais, a chance de você chegar nessa tal qualidade de vida é muito grande. Então você achar que, quando eu vou dar aula, por exemplo, em faculdade, eu estava palestrando na faculdade semana passada e falei para os alunos, se vocês acharem que é só sair da faculdade, pegar um canudo na mão de fisioterapia e vão ganhar 20 mil por mês, não vai rolar. Mas se vocês fizerem um cursinho aqui, uma pós ali, uma especialização aqui, cara, você já vai se diferenciar tanto da grande massa que você vai ter condição de cobrar o que você quiser no seu consultório, vai ter público para isso. Então, essa é a chave. E o fisioterapeuta, sobre muitas outras profissões, você acaba tendo que ser empreendedor para almejar essa qualidade de vida que está no seu papel. Você tem ali um planejamento que você quer ganhar X, você quer carro tal, você quer morar em tal lugar da cidade, e você precisa empreender para poder sair desse meio comum de você ter uma carreira ali, que você vai ter um teto salarial, que você vai poder chegar nisso,
e você vai ter que empreender também com um projeto de um curso, ou criar uma clínica, ou enfim, você vai ter que empreender para sair desse meio para poder cumprir seus planos de carreira e seus planos, suas aspirações pessoais também, né? Acho que o fisioterapeuta tem um pouco disso. Você vê muito disso nessas turmas que você está lidando todo dia? Cara, infelizmente não. Eu vejo pessoas, os alunos, de uma imaturidade profissional muito grande e muito disso, não vou dar a totalidade da culpa, mas na grande parte da culpa é porque ainda temos uma grade curricular muito engessada em relação a essas coisas. Eu acho que as universidades precisam se atualizar do jeito que o mercado está se atualizando. Então, hoje a gente não tem como falar de área de saúde em geral, mas vamos trazer para o nosso lado, para a fisioterapia. Se você pensar em consultório ou algo do tipo, você não tem como pensar em um consultório sem você ter noção de marketing, sem você ter noção de gestão financeira, sem ter gestão de burocracias públicas, de, sei lá, vigilância sanitária. Cara, isso poderia ser facilmente destrinchado em uma matéria na faculdade que deixaria o aluno muito mais preparado e muito mais confiante para abrir o seu próprio negócio. Às vezes a falta dessa motivação dos alunos é um medo deles também do novo. Eles não sabem o que está acontecendo lá na frente, eles não sabem nada disso que a gente está falando. E eles acham muito mais seguro aceitar um emprego ali que está pagando R$ 2.000 por mês para ele. Então eles vão na segurança. E uma realidade, eu trago aqui mais uma vez o exemplo dos médicos, porque é uma realidade que eu tenho muito próxima. O médico também não tem essa cartela de habilidades na faculdade. Mas o que ele faz? Ele tem orçamento para sair da faculdade e pagar vários profissionais que vão complementar isso. Então, uma série de consultores ou cursos e formações e mentorias caras, mais de R$ 10.000 às vezes de ticket para essas mentorias, para poder suprir isso. E a gente sabe que a carreira da fisioterapia tem sim alguma margem diferente da medicina em relação a isso. Então a gente precisa suprir isso com habilidades próprias, habilidades do gestor do negócio, para poder ter esse know-how, para conseguir manter um fluxo interessante para o paciente, para poder lidar com marketing, aquisição de pacientes, precificação, montagem de projeto, enfim, todas essas aptidões que eu acho que você foi descobrindo ao longo da jornada meio que na prática, né? Totalmente, cara. E na busca sempre da previsibilidade orçamentária, né? Você tem uma noção de quanto você vai ganhar por mês, porque não dá para você ganhar 20 mil hoje, 30 mil no mês que vem, no outro mês 10. Você não tem como fazer. Tem que ter um equilíbrio em relação à previsibilidade financeira. E eu aprendi totalmente na marra, cara. Assim, minha esposa é meu braço direito, esquerdo e as duas pernas aqui no consultório, porque ela é gestora, ela trabalha com gestão na área de saúde. Então ela tem uma formação em direito, formação em administração, ela trabalha com essa área já. Então ela abraçou meu consultório e me ensina diariamente todas essas questões de marketing, de posicionamento, de muitas questões que pode parecer até besta, simples no primeiro momento, mas que vão acarretar quase com um efeito borboleta lá na frente, de algo muito maior, muito melhor. E, cara, eu tive que aprender tudo. No consultório, no começo aqui, eu ficava brincando que eu era secretária, era marketing, era limpeza. O que eu menos era o fisioterapeuta que atendia. Porque às vezes eu me cansava tanto, uma emissão de nota fiscal, marcação de agenda, o paciente cancelou, tentar remarcar, quando você vem atender o paciente, está cansado. E aí a melhor coisa que eu fiz, assim, depois de uma estabilização mínima, uma estruturação mínima aqui, foi começar a terceirizar esses processos. Então hoje tem pessoal do marketing comigo, tem a secretária, tem minha esposa que ajuda nessa questão de gestão como um todo. Então hoje minha função no consultório é, como eu te falei, quase que um head coach, é mais visualizar, apontar os caminhos e deixar os meninos se organizarem, e eu atender os pacientes, que é onde eu tenho mais expertise, que é minha base de conhecimento é essa. Maravilha. Teve um momento assim que você falou, agora deu certo? Qual foi esse momento do seu consultório, do seu negócio próprio, que você falou, cara, agora tá encaminhado, tá redondo, as coisas estão acontecendo aqui? Que momento foi esse para você? Cara, teve um momento simbólico e um momento prático. Eu acho que o momento simbólico foi quando aconteceu a primeira vez algo que um professor meu me falou na Universidade Católica. Ele falou, cara, sabe quando você vai perceber que você é um fisioterapeuta bom? Quando você tiver vontade que você atendesse você mesmo. Quando você tiver alguma necessidade, uma dor, por exemplo, eu trabalho com dor, então aí eu tô com uma dor nas costas, e se o meu primeiro pensamento for, cara, eu queria poder me atender, porque eu sei resolver e sei tratar isso aí. Ele falou, essa é a hora que você está sabendo que você está trabalhando certo. Então eu já tive alguns insights desses, alguns anos atrás, graças a Deus eu tive essa percepção. Eu falei, lá no primeiro consultório, né, que não era aqui na família, era na Pituba ainda,
Eu tive esse insight, eu falei, cara, eu tava com a dor nas costas, eu falei, cara, se eu me atendesse, eu acho que eu tenho certeza que eu resolveria isso aqui, porque a dor parece ser isso, a cronologia é aquilo, eu fui fazendo toda a montagem da cadeia lesional na minha cabeça, e na hora que eu terminei, a ficha caiu, eu lembrei desse professor, eu falei, caraca, que massa, então quer dizer que realmente tá encaixando os pontos, então isso tá tudo muito certo. Uhum. E hoje, na minha percepção, a maior prova na prática que deu certo foi a pandemia. A pandemia é onde chocalhou muita coisa, assim, então muita gente bagunçou, consultórios foram fechados, clínicas foram fechadas, muita gente foi demitida, e eu consegui manter um fluxo menor do que, obviamente, esperava, Uhum. mas manteve um fluxo de paciente, um fluxo de caixa bem interessante, a ponto de 2020 para cá eu subi 4 vezes o preço do meu consultório. Então, Caraca. eu cheguei a um ponto de manter os pacientes, a carteira de pacientes, a quantidade de pacientes atendidos em média, vamos dizer assim, né, por dia, e com o ticket aumentando. Então hoje eu tenho, inclusive diferenciei 2 tickets, antes era um valor único para qualquer tipo de paciente, hoje eu tenho um ticket maior para bebês, para pediatria em geral, e tenho um ticket secundário que é para atendimento em adulto. Então, na minha percepção empresarial, acho que o ponto-chave é esse, que eu consegui manter o nível de pacientes atrelado ao que a gente entrega para os pacientes. Caraca. Fantástico. E qual foi o feedback mais importante que você teve de algum paciente assim até hoje? Você lembra? Teve alguma coisa que te marcou? Nessa escalada, assim. Cara, teve algumas, cara. Tipo, tem muita coisa que eu sou um cara muito emotivo e muita coisa que tem no meu dia a dia mexe muito comigo. Então, por exemplo, eu sou pai do Arthur. Arthur vai fazer 3 anos agora, dia 1º de junho. E o pai virou pra mim e falou assim: cara, eu tava 3 meses sem pegar meu filho no colo por causa da minha lombar. E aí eu peguei meu filho no colo e tal. Até hoje eu me emociono quando eu falo isso. É porque, cara, eu pego meu filho no colo. Eu gosto de pegar, eu jogo ele pra cima, eu brinco com ele. Então, assim, eu fiquei, na mesma hora, eu fiquei na cabeça: caralho, se eu não pudesse pegar meu filho no colo, velho, que merda seria isso aqui? Eu não queria isso pra mim, entendeu? Então, pacientes que já falaram que suspenderam medicação de uso crônico para dor, para enxaqueca. Pacientes que falaram assim. Outra coisa que eu gosto muito de ouvir, porque faz muito sentido o que a osteopatia preza, é o paciente falar: cara, ninguém nunca foi por esse caminho. Nenhum fisioterapeuta, nenhum médico, nenhum nada foi por esse caminho que você me falou. Faz muita lógica, tem muita razão, e vamos seguir. E você faz 3, 4 sessões, e o paciente melhora muito. E o paciente fala: cara, que onda, viu? Então você foi na causa. Eu falei: isso. A gente estava tratando antes o sintoma. Por isso que a causa estava lá latente e ela estava sempre se repetindo o sintoma. E agora, nessa anamnese, nessa busca, a gente achou a causa e trabalhou. Então, esses são sempre os feedbacks que me chamam mais atenção. Cara, eu gostei disso que você trouxe, porque é algo que eu recebo com alguma frequência. Eu faço consultoria, né, periodicamente. Hoje eu não tenho uma carteira de consultoria tão grande aberta, mas faço consultoria pontualmente com os profissionais. E uma das principais dificuldades é entender o serviço, a sua atuação, como solucionando uma causa muito clara, com uma dor muito clara. E aí eu achei interessante como você identificou desse paciente, como ele trouxe esse feedback para você, de que não, eu não conseguia pegar meu filho no colo. O sucesso para mim do tratamento é eu conseguir pegar meu filho no colo de volta. Porque a gente vai para escalas mais subjetivas, quando a gente vai avaliar, a gente vai para EVA, a gente vai para amplitude de movimento, mas na prática o paciente nem sempre está muito ligado a isso. Ele quer um exemplo prático, ele quer uma situação prática, ele quer que a dor dele seja resolvida. E qual a dor? Que ele consiga retomar aquela atividade, ou pegar o filho no colo, ou voltar a jogar futebol. Então isso, eu acho que mais do que um objetivo direto no atendimento e na avaliação, mas é um acordo seu com o paciente. É algo que Sim. você pode desde vender na sua divulgação nas redes sociais, seu time de marketing pode trabalhar esse case como um case de melhora e de, meu serviço leva pacientes a isso aqui, a retomar isso aqui. E outras pessoas poderão se identificar com esse paciente e buscar o seu serviço, porque afinal de contas a fisioterapia é muito subjetiva também. Tem muita gente que não Sim, sim. sabe o que a fisioterapia resolve até buscar um fisioterapeuta e descobrir ali na prática, na avaliação, o que ele faz. Então eu achei muito legal esse caso, cara. E um abraço pro Arthur aí, eu até vi nas suas redes sociais e ia comentar sobre isso, que a gente tem que falar dele aqui. Cara, mas show de bola seu exemplo.
E quais números hoje você olha no dia a dia do seu consultório? Tem alguns gatilhos? Quais são os big numbers assim que você costuma olhar? Tem algum indicador específico que você goste? Cara, eu uso um sistema no meu consultório que ele consegue me dar algumas coisas que eu gosto muito. Me dá, obviamente, uma tabela financeira de quantos fluxo de caixa, quanto de dinheiro está entrando, mas ele me dá alguns gráficos a nível de gráfico de pizza, por exemplo, quantos homens e mulheres atendi, mas principalmente assim, qual foi a fonte que eles vieram. Então Interessante. o sistema hoje ele me dá que se o paciente veio do Instagram, se veio do Google, se veio de indicação de outro paciente, se passou pela porta aqui do consultório, viu a placa e entrou. Então isso eu consigo mais direcionar meu marketing. Mas em relação a números, cara, o que é que eu vejo muito aqui? Eu faço uma previsibilidade de atendimentos por mês, de quanto eu tenho de valor, quais são os valores dos tickets que eu entrego aos pacientes e quantos pacientes eu vou ter que ter no mês para vir aquela ideia que eu preciso. Então hoje, por exemplo, eu já tenho minha média e eu tenho que atender no mínimo 3 pacientes por dia, de segunda a sexta. Apesar de atender sábado, porque eu tenho uma demanda muito interior aqui no sábado, eu não abro o sábado como Sua agenda fixa? minha agenda fixa a nível dessa meta específica, Sim. porque eu deixo o sábado como se fosse um. Extra, um horário, uma sessão extra, um horário Ou extra, então, alguma coisa vamos assim? dizer assim, um colete salva-vidas para a semana. Entendi. Eu precisei viajar para ministrar um curso, aí ficou 3 dias sem atendimento no consultório. Aí eu tento compensar nesse sábado, no cálculo. Mas o meu número final sempre vai ser esse. Eu tenho os valores e eu sempre busco atrás de 3 pacientes por dia, de segunda a sexta, que é a rentabilidade que eu acho interessante. E eu não quero mais do que isso, não, cara. Hoje eu atendo no máximo 6 pacientes por dia. Eu Caraca. já descobri que muito melhor vai ser eu atender menos e com mais qualidade do que eu querer encher o consultório, não entregar o que eu entrego para o paciente em condições normais, porque o tempo está curto, porque tem mais paciente na recepção, eu tenho que ter meia hora de almoço. Não, cara, para você ter noção, meu primeiro paciente começa às 9 da manhã, mas eu acordo às 5h20. Mas 5h20 eu acordo porque eu vou na praia dar uma corrida, depois eu volto, faço uma musculação, quero tomar café com o Arthur, eu vou ficar em casa de boa e saio sem pressa. Moro perto aqui, chego, Maravilha. atendo 9 horas, 9, 10 e 11. Acabo meio-dia, meio-dia eu vou para casa, vou almoçar com o Arthur, vou pegar ele, levar para a escola e volto para às 14. Atendo 14, 15, 16. 17 eu saio daqui para buscar Arthur na escola. Então, assim, eu já organizei minha vida para não precisar correr tanto atrás de atender muitos pacientes. E o que é que eu percebo? Se está tendo procura, aumenta o valor. Está tendo procura, aumenta o valor. Se estão pagando hoje 350 na sessão e está tendo agenda, cara, vamos chegar ali em novembro, dezembro, vamos botar 400 a sessão? Vamos botar 450. Se está mantendo a agenda, ótimo. O faturamento está aumentando sem aumentar o gasto energético de quantidade de pacientes. Então, minha ideia sempre vai ser essa base de atender menos pacientes, cobrando um pouco mais e ganhando sempre em relação à qualidade. E importante pontuar também aqui para a galera que vai estar assistindo que está começando na carreira, que não é também aumentar um valor sem o paciente perceber valor. Se o paciente continua percebendo valor igual da sua solução, certo? Cara, tem pacientes que às vezes a impressão que ele passa para mim é que eu estou cobrando barato. Isso para mim é um marcador muito engraçado. Às vezes também o paciente fala assim: o paciente vem aqui, Murilo, a sessão, foi R$ 350. Cara, a minha secretária, né, faz essa tratativa toda com ele e tal. Quando ele vem para mim, ele já sabe o valor da sessão, tudo. E aí ele fez um pagamento prévio lá no Pix, alguma coisa assim, veio, né? Às vezes alguns pacientes chegam meio desconfiados. Eu paguei R$ 350 para um fisioterapeuta, um osteopata, não sei nem o que é osteopata, o que é que faz tal. Cara, aí ele vem, eu gasto, bem entre aspas, assim, gasto com ele uns 30, 40 minutos fáceis no anamnese, Uhum. que para mim é o carro-chefe de qualquer atendimento. Técnica por técnica na maca, cara. Se eu treinar um macaco, ele sabe fazer a manipulação. Então, assim, você tem que saber por que manipular, por que quando manipular, quando não manipular. Sim. Então, eu chego na anamnese, cara, eu pergunto tanta coisa, eu vou esmiuçando tanto detalhe, que eu brinco que até o próprio paciente me fala o caminho que eu vou seguir. Eu falo, cara, me fala da cronologia. Começou como isso? Ele vai falando, 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 eu vou encaixando aquelas coisas aqui. Aí você fala, cara, deixa eu te falar. Sua dor de cabeça. Eu vou te contar um caso aqui da semana passada. Uma mulher com dor de cabeça crônica. E que piorava no período menstrual. E muita gente botava a culpa na questão hormonal dela.
Porque um processo menstrual, o processo hormonal fica bagunçado, ele vai estar com dor de cabeça. E na avaliação dela, eu perguntei sobre se ela tinha um exame de ultrassom transvaginal. Uhum. Aí ela falou, peraí, eu tô com dor de cabeça, você está me perguntando de ultrassom transvaginal? Aí eu Qual a falei, relação, né? você tem? Ela falou, tenho. Eu falei, então vamos acessar. Me deu o login sim, acessou aqui no computador consultório. E aí eu fui desenhando para ela, não sei se a gente pode virar aqui depois a câmera, se você quiser, que eu te mostre. Eu tenho um quadro de vidro bem grande aqui do meu lado que eu desenho para os pacientes. E aí eu fiz um desenho, ó, seu útero se conecta com o seu sacro através de dois ligamentos muito fortes, que são os ligamentos uterosacros. Seu sacro se conecta com seu occipital através do dura mater. E essa contração contínua do útero aqui, puxando o seu sacro, pode ter bloqueado o seu sacro ilíaco. E aí tá gerando essa tensão grande na dura mater e gerando essa dor de cabeça. Ela, não, mas ninguém nunca tocou nessa questão de quadril ou outra. Eu falei, não, então vamos trabalhar o seguinte. Eu vou te encaminhar para uma amiga minha, que é fisioterapeuta pélvica, para ela mexer um pouco nesse útero seu, que eu não faço essa parte de técnicas internas com mulheres aqui no consultório. E a gente vai trabalhar o quadril. Ela e a cabeça. Eu falei, a cabeça vai melhorar sozinha depois. Aí ela falou, não pode ser. Eu falei, não, vamos trabalhar dessa forma. Aí eu falei com a Camila, que é uma grande parceira minha, inclusive é uma das dicas mais... Uma dica de ouro que eu vou dar para todos os alunos que estão assistindo essa aula aqui depois. Tenham parceiros, tenham uma equipe de apoio, tenham uma equipe multidisciplinar do seu lado para você indicar, porque não dá para você ser aquele profissional pato, sabe? Aquele profissional que faz tudo meia boca. Então não, se especialize e tenha parceiros para indicar. Não vão ser eles que vai diminuir seu consultório, pelo contrário, vai só aumentar. Vão ser parceiros, canais, vão indicar de volta. Exato, e eles são um funil muito grande para paciente, para você também. E aí, voltando pro caso, a gente tratou essa mulher com 2 sessões, essa mulher tava sem dor, cara. Era dor de cabeça, eu tratei o sacro dela. Essa mulher, no final da segunda sessão, na terceira sessão, na verdade, que ela veio aqui, ela tava zerada de dor. Naquela escala que você falou da Eva, que a gente usou aqui com ela, de 0 a 10, ela 0. Aí foi 0.0, 0.5, ela não, 0.0000. E ela falou, Murilo, eu nunca tinha assistido isso, já pensei até em cirurgia de cabeça, tal, o neuro já até me indicou, tal, tava tomando um remédio contínuo e parou. Ela falou, cara, e eu te paguei 3 sessões, né? Foi 1.000 e pouco, sabe? Eu falei, foi mais ou menos R$1.050, 3 sessões e tal. Ela, cara, é barato, né? Ela falou exatamente essa palavra. Ela falou, cara, barato, porque o que eu já gastei de remédio pra isso aqui, acho que foi umas 10 vezes mais que isso e não melhorava. Então você entregar, como você falou, não é o preço da sessão, é o valor. Exatamente. É o paciente ter noção do quanto você é importante para ele. Eu sempre falo com os alunos quando eu vou dar aula, eu falo, cara, o paciente não vai nem olhar para o seu diploma na parede. É importante ter para você ter conhecimento de base. Mas o paciente não está querendo nem saber onde se formou. Ele quer saber se você resolve o problema dele. E ponto. Exatamente. Ele está com dor, quer ver que você tira a dor dele. Pronto. Como é que você vai fazer isso? Não sei. Tirou, pronto. Paga. Vida que segue. Então, assim, isso que é um grande diferencial para mim, você entregar esse valor da sessão para o paciente. E é fantástico. Uma coisa que eu escuto muito de devolutiva é, você trouxe seu preço, né, R$350. Tem muita gente cobrando R$100 e poucos com a justificativa de que as pessoas não pagam, não tem dinheiro para pagar. Mas assim, mesmo que a pessoa não seja uma pessoa rica ou seja uma pessoa de classe média, eu já vi gente pagando muito mais por isso, pelo serviço, porque sabia que resolveria. Porque tinha certeza e convicção de que o profissional era um profissional de qualidade, ou tinha referências, veio de um canal de alguma outra pessoa que teve o problema resolvido. E tinha aquela certeza que se gastasse aquele valor, mesmo sendo dividido, mesmo sendo com alguma dificuldade, que teria o problema resolvido. E o profissional mantinha uma estrutura, tanto acadêmica, quanto uma estrutura física mesmo, para receber esse paciente da melhor forma, que justificava também esse custo alto. E para o paciente isso era valor, não era um gasto infundamentado, era um gasto totalmente fundamentado. Então, é como você vai entregando valor para o paciente de diversas formas, na sua estrutura física, na sua apresentação, no seu serviço e principalmente na solução. Então, se você soluciona, mas isso não ficar claro para o paciente também, pode ser que ele nem saiba o valor que você entregou para ele. Então, são algumas experiências ali que esse profissional que está começando precisa ter claro na hora de formular o preço dele, se ele vai aumentar o preço, se não vai, e gradativamente, com a experiência, com as soluções, deixando claro isso para o paciente, encontrando essa melhor jornada. Mas boa. Cara, o cara cobrar R$120 hoje não está errado. O que está errado é ele achar que ele tem que estar limitado pelos outros. Os outros colegas estão cobrando 120. É como você falou, você está entregando mais que os outros colegas? Pode cobrar mais, cara. Vai ter público para você. Mas
faça também por onde, faça a estrutura toda. Como você falou, invista num consultório bacana, invista numa rede social bacana. Chame seu paciente de forma ética, de forma digna, de forma respeitosa. Uma coisa que pode parecer simples, mas eu faço questão desde sempre que eu comecei a atender. Quem abre a porta do consultório sou eu. Eu recebo meu paciente na porta. Eu que encaminho ele para a recepção para ele ficar sentado me esperando. Eu vou levantar, vou buscar ele. Porque para o paciente isso é um grande valor. Ó, o doutor veio me buscar aqui na porta, o doutor abriu a porta, foi simpático. E para mim, quem é fisioterapeuta sabe disso, que a gente tem um problema na cabeça, que a gente olha para os outros e já começa a avaliar. Então, se o paciente começou a entrar no meu consultório andando, eu já começo a avaliar aquela marcha dele, porque aquele quadril está rodado, porque está compensando a escoliose. Eu falo, opa, já tô na minha anamnese, eu estou antecipando o processo. E aí o Boa. paciente vê valor em tudo isso, cara. A gente pode pensar até no efeito placebo, mas não do efeito placebo ruim, de você enganar o Sim. paciente. Não, do paciente se sentir acolhido, confortável, e tudo isso ele já vai melhorando também um pouco, vai dando confiança para ele, vai dando autoestima, então tudo isso já vai somando no seu tratamento. A gente gosta de chamar isso muito de TPA, que é atenção pré-atendimento. O paciente está ali avaliando tudo, está avaliando a secretária, como ela se comporta, como ela fala com o profissional, como o O profissional está cafezinho, vestido, o o biscoito que tem cafezinho, disponível, exatamente. a revista que está em cima da mesa, o que está passando na televisão, Sim, até o que está passando ali na sua recepção pode impactar o paciente para ele estar mais aberto a te contar o caso sim, dele, o que ele está sentindo, ou como ele vai confiar em você para seguir o tratamento depois da consulta também. Porque pode ser isso, o paciente pode chegar lá, pode ouvir tudo que você está falando naquele momento, sair da sua sala e esquecer tudo que você falou e não validar de nada sim. aquele atendimento. Então são pontos importantes para ter em conta quando você for montar seu consultório. Murilo, finalizando aqui as últimas perguntas já, cara, acho que foi bem rico, você deixou muitas lições para a galera que está escutando, muitas reflexões também, eu tirei várias coisas aqui que eu fui anotando. O quão tem sido impactante essa jornada para você nos cursos, cara, falando um pouquinho desse outro lado. Como é que você foi para os cursos, como você começou a ministrar curso e o que tem impactado aí nos seus atendimentos? Cara, eu comecei a ter uma presença mais ativa a nível de rede social, até por alguns pacientes meus que são bem ativos, eles acabam marcando, começa a ter seguidor, e eu vi que era uma área que estava em pleno crescimento, em plena expansão, então eu fui estudar um pouco mais essa área, fui trabalhar um pouco mais nisso. O Instagram foi começando a rodar bem, entregar bem, e aí eu fui gostando. E hoje eu peguei gosto mesmo de produção de conteúdo, etc. Eu fiz uma linha de vídeos no meu Instagram, que era caso de consultório, então eu basicamente terminava o dia aqui, abria o Instagram e falava, gente, eu vou falar do caso de consultório que teve hoje. Hoje teve isso, aí dava uma explicação bem simples, mas direta, que explicasse o caso, e como a gente avaliou e como a gente tratou. Pronto, ponto. E aí nesse jogo quase essa série de casos de consultório, uma menina entrou em contato comigo de uma coisa que eu sou fã hoje em dia aqui nas universidades, que são as ligas. Na minha época de faculdade não tinha isso, então hoje tem as ligas específicas, liga de terapia manual, liga de desportiva, liga de saúde da pediatria, liga de saúde da mulher. Então, são estudantes que estão na graduação, mas estão se já focando para uma área. E essa menina que entrou em contato comigo era de uma liga de terapia manual, de universidade aqui de Salvador. E ela falou, doutor, eu te acompanho há um tempo, tal, você tem vontade de fazer um bate-papo aqui na liga, só para a gente se apresentar um pouco o que é osteopatia, para os meninos saírem sabendo? E esse foi o start de tudo, cara. Aí eu comecei palestrando nessa faculdade, questão de um mês depois, elas me chamaram para um congresso de terapia esportiva, e aí eu dei uma aula e dei um mini curso, um workshop também, e começou a vir umas demandas para mim. A própria universidade me fez o convite para ser professor da universidade, só que o que eles me ofereceram de hora a aula era beirava o absurdo do valor que eles me ofereceram, melhor nem falar aqui para não ficar tão chato, mas assim, era um valor muito baixo, muito ridículo mesmo, mas aí eu declinei. E aí nessa hora aí, minha esposa principalmente teve um insight. Ela falou uma coisa que me deixou muito pensativo. Ela falou assim, amor, você percebeu que, quer dizer, você tem noção do que coisas que para você é muito simples, muito palpável, muito fácil, é muito complexo para as pessoas? O que você fala hoje sobre anamnese, sobre avaliação e sobre tratamento pode parecer quase uma receita de bolo para você, é muito tranquilo, muito fácil, mas para outras pessoas é muito difícil. Então você pode começar a pensar em cursos para você otimizar mais esses profissionais, esses alunos que têm formação, etc. E aí eu fiz uma primeira turma de um curso que o nome do curso é Terapia Manual para a Coluna Vertebral. Então que eu ensino os alunos a avaliarem, tratarem
lombar, torácica e cervical, através de técnicas quiropratas de manipulação. Então, eu vou pegar os alunos, vou ensinar para eles fazer avaliação, anamnese, avaliação física, ensinar os trusts, aqueles estalos lá que todo mundo gosta, ensinar alguns exercícios, principalmente a nível do Mackenzie, pós-tratamento. E isso tudo eu compilei em um final de semana. Fiz um curso, é um curso bem completo, bem bacana, 70% prático. E eu abri para a primeira turma. Aí tivemos 8 alunos a primeira turma e o feedback, cara, foi muito bom mesmo. E isso foi há 2 anos atrás. E aí, cara, a cada 4 meses, a cada 6 meses, esse curso especificamente se repete aqui em Salvador, já em média com mais alunos, já temos 12, 14 alunos em média. E no começo desse mês, em maio, dias 4 e 5, eu ministrei esse mesmo curso na cidade do Porto, lá em Portugal. Então, Que eu fui para bacana. Portugal e fui levar esse curso de terapia manual da coluna vertebral. Antes também eu tive alguns convites de atendimento, e aí eu fiz atendimento em 2 clínicas lá, então foi assim, um feedback muito positivo. Mas tudo que, voltando à pergunta, a parte da docência startou na minha cabeça com esse convite dessa menina, dessa universitária, vendo o meu Instagram nessas postagens que eu fazia praticamente despretensioso a nível de casos clínicos. E ela falou, pô, professor, você tem uma forma de explicar que é bacana, você tem uma oratória boa, dá para entender, você não complica muitas coisas e tal. E aí comecei com esse processo, dar palestras de faculdades, workshops, participar de congressos, ministrando cursos, etc. E aí foi quando eu abri minha primeira turma, que foi de terapia manual. E agora temos mais 2 cursos engatados. Um curso que eu recebi muito pedido para fazer esse curso, porque era o maior gap de conhecimento da galera. E eu criei um curso chamado Anamnese Perfeita. Porque eu percebo que ensinar técnica é muito fácil. Mas a anamnese, ela é 80% ou mais de importância na sua avaliação, no seu atendimento todo. Eu acho que a anamnese era mais de 80% de importância. Então eu via muito aluno com a mão muito boa, cara, para fazer a manipulação cervical, lombar, torácica, mas não sabendo por que fazer. E ele acabava virando um repetidor de técnica. Todo paciente que Sim. entrava, ele fazia track, 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 e vida que segue. E eu falava, por que você fez isso, cara? Ah, não, porque ela me falou de uma dor. Eu falei, pô, mas essa dor pode ser da onde? Pode ser da víscera? Pode ser do dermato? Aí começava. Eu via muita deficiência nessa parte, muita dificuldade dos alunos nisso. E aí eu compilei um curso que eu denominei a Análise Perfeita, justamente para os meninos terem mais noção de avaliação inicial desse paciente. E no segundo semestre, agora estamos com um curso de terapia manual, módulo 2, que vai ser para os membros superiores e inferiores. Mas aí só vai ser para os alunos que fizeram o módulo 1, que é de coluna vertebral. Deixa eu aproveitar esse merchan e falar, quem tá assistindo aqui quer buscar esse curso, onde é que te acha? Acha por onde? Tem um site, vai no seu Instagram, como é que te Sempre no acha? Instagram, sempre no Instagram, contato comigo sempre no Instagram, é @Murilo Levi, você vai Boa. achar lá. E tem um link na bio que vai ter um contato direto para cursos, uma pré-lista, para marcação de consulta, tudo que você quiser. A questão comigo, contatos, mentorias, etc. Tudo tem no Instagram, tem no link da bio, tem todos os atalhos lá. Boa, a gente vai deixar o link também aqui na descrição desse vídeo, eu vou deixar também nos cortes para a galera conseguir acessar seu perfil e buscar, se não tiver esse curso aberto, vão ter outros aí com certeza, ou E oportunidade para seguir o tem Murilão. pré-lista também, todos os cursos vai ter Maravilha. pré-lista. Isso aí, o lançamento é o segredo. Tem que lançar. Exatamente. É, mas, Murilão, sobre o Instagram, um assunto até que você abriu. Hoje o Instagram é o seu principal canal de pacientes ou você trabalha também por outros canais? Qual é o seu principal canal hoje? O principal é o Instagram, sem dúvida nenhuma, o principal é o Instagram. O mais eficaz é o boca a boca. Não tem como ser. O boca a boca é imbatível, cara. É o O que melhor Felipe veio. converte, né? O que converte 100% praticamente. O Felipe veio para mim, eu tratei, ficou melhor da dor, zerou da dor. O amigo do Felipe vem aqui que não pergunta nem o preço. Porque ele confia no Felipe, vai no Murilo, o cara é bom, ele vai resolver sua vida. Mas só que o raio de alcance do boca a boca é extremamente pequeno quando você compara, por exemplo, com um Instagram, um Facebook, você tem a capacidade de fazer uma campanha, por exemplo. Uhum. Então, como eu falei com você em relação ao curso que eu ministrei no Porto, quando eu recebi o convite para atender lá na clínica, eu fiz um tráfego pago, cara, que eu gastei R$ 100 e captei 3 pacientes. Caraca. Cobrei €40 de cada um. Então foi €120, você multiplica por 5,5, mais ou menos isso, para você ver o lucro, e com o custo de R$ 100 para um tráfego pago. Então, Foram o quê? eu Quatro alcancei pacientes?
Foram 3 pacientes lá, nessa clínica que eu fiz esse tráfego pago, porque era uma clínica que apareceu literalmente do nada, e foi um tráfego pago, cara, de 4 dias. Eu já estava lá no Porto, e aí eu apareceu a oportunidade, falei, quero, mexi os pauzinhos, fiz a questão de, com os meninos do marketing, ó, faz uma arte aí, faz isso, faz aquilo, pronto, postaram, turbinei, publicamos, patrocinamos, e surgiram 3 pacientes para atender em questão de 3 ou 4 dias. Então, quando eu fui ver os insights da publicação, tinha atingido cerca de 9.500 pessoas lá na região do Porto. Caraca. Então, o raio que a internet pega é isso aí. Então, o Instagram, com certeza, é o meu maior canhão de vendas assim do meu trabalho. Então, é onde eu aporto também mais processo de marketing, é o Instagram. Para vocês que gostam aí de fazer esses cálculos, um CAC de R$ 33 aproximadamente por paciente. Então, uma campanha básica de tráfego pago. E aí a gente vê o que eu até falei nas últimas semanas nas redes sociais aí, as diferenças dos canais, né? O Instagram você tem ali, você se torna autoridade, você consegue também captar pacientes, mas com estratégia de longo prazo, de médio e longo prazo, assim, muito bem estruturada, uma frequência interessante. Se você vai para os canais de indicação, são canais com conversão muito boa, é um canal muito barato, porque você quase não tem um custo ali para aquele novo paciente, mas você não tem previsibilidade. Então você não consegue prever quando aquele paciente vai aparecer, quando ele vai indicar, se a pessoa que ele indicou realmente vai entrar em contato, quando, e você não consegue ter uma receita previsível com base nisso. E o tráfego pago é isso, você faz uma campanha pontual, você sabe que aquele paciente não vai ser um paciente que vai ter tanta relação inicial com sua marca, como alguém que vem no Instagram ou vem de indicação, mas é um canal rápido que consegue alcançar com uma receita ali, você consegue ter números mais ou menos previsíveis, enfim, trabalhar copy, trabalhar LP, trabalhar páginas de ação para esse paciente, enfim, é mais... Você trabalhou, você constrói ali diretamente, mais rápido também o tráfego pago. Então acho que essas são as diferenças desses canais para quem está assistindo aí, quem está decidindo, optando por um canal também de aquisição. Sim. Tem outro canal que você trabalha mais diretamente assim, Murilo? Cara, hoje, sinceramente, não. Hoje eu foco muito em relação ao digital no Instagram, porque é meu carro-chefe. E eu tenho um canal bem orgânico, vamos dizer assim, que é o boca a boca clássico. Mas por quê? Eu atendo um público de pediatria muito forte. Eu tenho um público de bebês de 0 a 6 meses muito forte. E hoje, uma mãe de bebê de 0 a 6 meses, ela está num grupo de mães com mais de 50 mães. E aí ela sabe, a mãe vem pra cá e fala, ó, meu bebê estava 3 dias sem fazer cocô, com dor, com cólica, sem dormir, eu fui lá e o Murilo melhorou ele. Em uma sessão, em 2 sessões. Ela bota no grupo das mães, que das 50 mães vão ter mais 4 que o bebê tá do mesmo jeito. E aí vai drenando. Ah, agora ele melhorou a cabecinha do meu, essa da cabecinha amassada tem mais 10. Então esse fluxo do bebê tá muito nisso. E eu tenho muitas parcerias. Não foi nada forçado, foi algo muito tranquilo, muito orgânico mesmo. Mas, por exemplo, se atende um bebê com cólica e você melhora ele sem medicação, a gastropediatra entra em contato com você. Fala, cara, o que é que Que tu legal. fez? Me explica aí o que é que tu fez. Aí eu falo, rapaz, é porque o tônus da ileocecal dele tá muito forte. Aí eu só regulei o tônus da ileocecal e melhorou o fluxo intestinal. Ah, a gastropediatra fala, caramba, então precisa de remédio. Não, precisa de remédio. Pronto, essa gastropediatra, antes de indicar remédio, ela manda o paciente para mim. Então já começa um fluxo de pediatras. Então, assim, para quem trabalha com, sei lá, pacientes adultos ortopédicos, cara, vai seguir um ortopedista bacana no Instagram, da sua área, da sua região, vai mandando um feedback para ele também, atender um paciente, fala, cara, quem operou você? Ah, foi o Felipe. Pô, tem um contato do Felipe, ele tem esse. Liga para ele, fala, Felipe, deixa eu te falar, cara, eu atendi o João aqui, apresentou isso, fiz aquilo com ele, e por isso que ele tá melhorando tais graus, tanto dor de força, tanto isso. Cara, o Felipe, ele pode até no primeiro momento ficar assim, tudo bem e tal, mas você botou uma pulguinha atrás da orelha dele. Então pode ser que quando tiver um paciente com um caso parecido, ele fala, busca fisioterapia, mas se puder, busca esse menino aqui, ó, que parece que ele tem uma base boa para isso. E você, como você falou, até médio prazo, você vai criando uma rede de indicação muito boa também. Claro, pode ser que você não receba esse paciente diretamente, mas você criou realmente essa pulga, essa ideia na cabeça dele que ele indicou para outra pessoa próxima e você vai mudando Sim. a realidade também da sua área, né? Você muda a relevância da sua área, o conhecimento que os médicos vão ter de indicações, de profissionais próximos de você, então você faz a diferença no mercado lá no final, né? E hoje, cara, eu sem pretensão nenhuma de, como diz aqui, de tirar onda, algum tipo, eu hoje tenho uma qualidade de vida, como conversei com você aí, de acordar cedo e treinar na hora que eu quiser, eu vou pra praia, eu corro, eu volto, tomo café com meu filho, atendo literalmente na hora que eu quero, volto, almoço em casa com ele, vou buscar ele na escola. Hoje Arthur tinha médico de manhã, cancelei a agenda, não fui para de manhã pro consultório, fui para ele com médico de revisão e tal.
E hoje eu tenho uma condição financeira que equivale a médicos, a advogados muito bons aqui de Salvador. Moro em lugares que meu vizinho é médico cirurgião. Então, assim, hoje eu tenho um ganho que você pode dizer isso, que é um fisioterapeuta ganhando isso. Então, tirar aquela máscara pesada que diz que fisioterapia não dá dinheiro. Perfeito. E fisioterapia realmente não dá dinheiro, gente. Acho que quem dá dinheiro é pai e mãe e durante um período curto de sua vida. Mas se você estudar, se diferenciar, você entregar resultado para o seu paciente, você vai ter uma condição financeira muito boa mesmo. Perfeito. E o projeto o Consultório de Excelência, mais do que mostrar só a realidade dos consultórios, mostra essa necessidade, essa vontade do fisioterapeuta de mudar a realidade da carreira e buscar essa excelência, seja através do seu consultório, seja através do atendimento domiciliar, seja através de curso, de mentoria, enfim. Que vocês possam pegar realmente esse episódio aqui do Murilo, que eu acho que resume bem o que muitos fisioterapeutas vêm buscando, como planejar a carreira, o que é possível atingir numa carreira de consultório de fisioterapia, como buscar nichos, como construir seus canais, como empreender com sucesso. Eu acho que, Murilo, só tenho te agradecer, cara, por esse papo. Realmente foi uma mega aula para todo mundo que está escutando. Não tenho dúvida que esse aqui vai ser um episódio de referência. E espero que ele alcance muitas pessoas e possa transformar realmente, pelo menos um pouquinho da realidade da nossa fisioterapia. Cara, eu te agradeço muito o convite. Eu sou realmente um entusiasta dessa parte. Eu sou, como eu te falei, eu sou um fã da fisioterapia desde sempre. Então, eu já nasci profissional fisioterapeuta desde quando eu quebrei meu braço, com 12 anos. Então, a fisioterapia, eu tento defender sempre isso. Eu fico muito chateado quando as pessoas ficam criticando a fisioterapia, quando os alunos ficam, não vou fazer tal área não, que tal área não dá dinheiro e tal. Eu conheço profissionais, colegas meus, que ganham muito dinheiro em todas as áreas de terapia. Se você falar uma área aí, dermato, eu conheço pessoas que estão milionárias com dermato. Esporte, porra, esporte tem um amigo meu que trabalha hoje com o Anderson Talisca. Ele é fisioterapeuta pessoal do Anderson Talisca, que joga no time do Cristiano Ronaldo. Ele é o cara que ele trabalhou comigo, cara, ele estudou comigo. Então, o cara, assim, em todas as áreas você pode ganhar dinheiro, mas assim, entender que você tem que ter várias coisas na sua cabeça. Você não vai parar de estudar nunca. Nunca você vai parar de estudar. Você vai estar sempre em atualização, sempre em movimento de estudo. Você não pode ficar refém do dinheiro. Eu acho que uma das maiores preocupações que eu tive na vida é excesso de trabalho para sempre aumentar o patamar, sempre aumentar dinheiro, tudo isso. E você conseguir um equilíbrio entre qualidade de vida, recebimentos financeiros e, sei lá, suas condições físicas e mentais, esse é o tripé para mim que vale super a pena. Você está com a cabeça boa, cuidando do seu corpo, curtindo sua vida, sua família, seus amigos, tendo um trabalho que você entrega valor para o seu paciente, entrega resultado para o seu paciente, isso te entregam de volta dinheiro por isso, te pagam para isso, te pagam muito bem para isso. Eu acho que esse é o melhor equilíbrio que a gente pode ter. Maravilha. Sensacional, cara. Mais uma vez te agradeço demais pelo tempo, sei quanto sua agenda é corrida, de estar com o Arthur, de estar com sua esposa aí para estar falando com a gente. Manda abraços a eles. E obrigado, vamos trocando ideia e vamos alimentando essa comunidade da fisioterapia que precisa ser cada vez mais forte. Obrigadão, Murilo. Eu te agradeço, deixo mais uma vez o convite pessoal, quiser me seguir no Instagram, vai estar aqui no link, como o Felipe falou. Eu sou super receptivo a nível de rede social também, quiser bater um papo, ficou com dúvida alguma coisa, pode ficar à vontade. Felipe, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Se quiser bater outro papo de qualquer outra coisa, é só chamar que a gente está por aqui sempre. Um Vamos abraço, velho. nessa. Um abraço, meu irmão.